Tudo sobre a Laver Cup, torneio que inicia nessa sexta-feira. É um torneio exibição, mas não caia nessa falácia que não vale nada. Tudo que é experiência para o João Fonseca e tudo que é bom para o público ver, a gente está aqui, estaremos presentes. Inclusive a Copa Davis, que é uma competição que não vale pontos para o ranking, que muita gente critica, o João Fonseca teve um ótimo desempenho. Eu tenho certeza que a Laver Cup, se você assistir, você vai gostar. Então, no vídeo de hoje, a gente trouxe todos os detalhes sobre essa competição, formato, história, quem vai participar, quando serão os jogos, quem que o João pode enfrentar. Vídeo extremamente completo aqui no Auge das Quadras, pra gente falar sobre essa competição que foi fundada pelo Roger Federer. Então fica aí no vídeo se você quer saber mais sobre a Laver Cup, que não vale pontos pro ranking, mas vale demais em termos de currículo. Então preciso pedir a sua inscrição aqui no Auge das Quadras. Estamos aí buscando a marca de 7 mil inscritos e precisamos muito da sua ajuda. Eu não sei nem se é 7 mil ou se é 6 mil, já tô perdido, mas deixa o like, hype e se inscreva no canal, é tudo que a gente pede, certo? Vamos lá direto para a tela do meu computador. Opa, coloquei errado ali. Pra gente falar sobre a Laver Cup, que é um torneio anual que reúne os melhores jogadores do mundo em duas equipes. Então são dois times, o time Europa e o time Mundo, que é quem não está na Europa. Inspirada no espírito de Ryder Cup, que é uma competição de golfe, essa competição celebra a rivalidade esportiva e a paixão pelo tênis, além de homenagear Rod Laver, que é uma lenda do esporte. História da Laver Cup. O time Europa costuma se dar melhor, né? O time Europa, inclusive, ganhou as últimas 4. Você tá vendo os placares aí, ó, 15-9, 13-8, 13-11, 14-1, né? Então, o time Europa tem um bom retrospecto e eu diria que nessa competição acho muito difícil o time Mundo ganhar, a não ser que o João Fonseca faça chover, vocês vão entender por quê. Formato do torneio. Então, são 6 tenistas europeus de países da Europa e 6 tenistas de todos os outros continentes. Cada equipe tem um capitão lendário. Exemplo, Bjorn Borg, John McEnroe. A gente vai ver quem são os capitães e vice-capitães dessa edição. Duração 3 dias, então começa na sexta, vai até domingo, com sessões diurnas e noturnas. Então são partidas simples e duplas. Então como é que funciona? No primeiro dia, a gente vai ter a sessão diurna, começando às 5 da tarde, 17 horas, horário de Brasília, e a sessão noturna começando 23 horas, horário de Brasília. Vocês vão entender direitinho como é que funciona o formato. Então, no primeiro dia, cada partida vale 1 ponto. Então, sei lá, jogou lá no primeiro dia João Fonseca e Run. João Fonseca ganhou 1 ponto para o time Mundo. Já se a partida fosse disputada no sábado, seriam 2 pontos. E se fosse no domingo, seria 3 pontos. Então, cada vez que vai avançando aí, vai valendo mais. As partidas têm mais peso. E o objetivo é alcançar 13 pontos. A primeira equipe que alcançar 13 pontos leva a competição. Se tiver 12-12 após todas as partidas, que é uma combinação que pode acontecer, aí vai ter uma partida decisiva de duplas para ser disputada. Então, primeiro dia, sexta-feira, já anota aí. Inclusive, vamos fazer um vídeo aqui com o pré-jogo, tá? Assim que definir os jogos, na sexta-feira a gente lança um vídeo aqui. Ainda não tá definido. Então, uma partida de simples, 2 partidas, aliás, de simples na sessão diurna. Aí tá 1 PM, porque é o horário local, né? 17 horas, horário de Brasília, 2 partidas de simples. E depois, 23 horas, horário de Brasília, 2 partidas. Aliás, uma partida de simples e uma partida de duplas. Isso para encerrar o dia 1. Dia 2 a mesma coisa, vai seguindo a lógica. E no dia 3 muda um pouquinho, né? Tem a primeira partida de dupla, depois, se necessário, uma partida de simples e aí 2 partidas de simples na sessão noturna. Algumas curiosidades. É uma homenagem a Rod Laver, né, que é considerado um dos maiores tenistas da história, australiano, e ele foi o único tenista a vencer o Calendar Slam na era aberta. Roger Federer, através da Team 8, foi um dos criadores do torneio ao lado do Zverev e obtém um recorde de mais partidas vencidas em simples 6 partidas. Como eu disse, o time Europa ele ganhou 5 das 7 edições da Laver Cup. As únicas edições vencidas pelo time Mundo foi em 2022 e 2023. Vamos ver se o João dá sorte aí para esse ano. E o americano Jack Sock, do time Mundo, é o jogador que mais disputou partidas, foram 16 partidas com 10 vitórias. E aí, quando foi anunciado o João Fonseca, lá no meio, antes do meio do ano, foi anunciado já que o João Fonseca participaria da Laver Cup, aí tá o cardzinho dele. E aí, agora a gente vai apresentar os times. Então, vamos começar pelo time Europa, que, como eu disse, é extremamente favorito. Tem o Carlos Alcaraz, né, já dono de 15 títulos ATP, número 1 do ranking, 22 anos, 1,82 m de altura. Segundo integrante, Alexander Zverev, número 3
do mundo, 28 anos, 1,98 m, 22 títulos ATP, né? Zverev aí também multicampeão. Além deles, Holger Rune, também destro, também backhand de duas mãos, 22 anos, 1,88 m e 4 títulos ATP. Quarto integrante, Casper Ruud, 26 anos, 1,83 m, 12 títulos ATP. Então, se você começar a somar os títulos ATP aí do time Europa, você vai ver que o páreo é duro realmente pro time mundo. Mais um integrante, Jakub Mensik, da nova geração aí, né? Concorrente do João, vamos dizer assim, pelo posto de destaque aí da nova geração. 20 anos, 1,96 m, está no ranking 17, 17º do ranking, e tem somente um título ATP, que aliás é um ATP 1000, né? Então é um grandioso título para o Mensik. Temos também o Flávio Koboli, conhecemos bem, né? O João enfrentou recentemente, número 25 do ranking. 23 anos, 1,83 m e 2 títulos ATP. E aí como alternate, ou seja, se um dos jogadores, daqueles que estão escalados como titulares, não puder jogar, entra o Tomáš Machac da República Tcheca, ranking 22, 24 anos, 1,83 m e 1 título ATP. Então esse é o time Europa, um time de peso aí, o time europeu, tendo como vice-capitão o Tim Heman, que é um jogador que conquistou 11 títulos ATP, foi número 4 do ranking, né, jogava com backhand de uma mão, assim como o capitão do time, né, o Yannick Noah, que é uma lenda do tênis também, backhand de uma mão, 23 títulos ATP, foi número 3 do ranking ali, então ele é o capitão, o francês Yannick Noah é o capitão do time Europa, páreo duro. E o time mundo? Como será que o time mundo vem para esse confronto contra o time Europa? O melhor ranqueado, Taylor Fritz, 27 anos, 1,93 m, 8 títulos ATP, atual número 5 do ranking mundial. Além dele, temos Alex de Minaur, australiano de 26 anos, 1,83 m, 10 títulos ATP, também um bom jogador, inclusive nesse tipo de piso, que vai ser disputado no piso duro indoor, então é uma quadra rápida, então o Alex de Minaur é um cara, aliás, assim como o Fritz, também especialista em quadras rápidas, isso é bom para o time mundo. Além deles, temos o hermano Francisco Cerúndulo, 27 anos, 1,85 m, 3 títulos ATP, número 21 do ranking. Esse é o terceiro integrante. Quarto integrante, Alex Mikkelsen, americano, também aí da nova geração, né? 21 anos, ranking 32, ainda não tem títulos ATP, o Alex Mikkelsen. E aí, o nosso querido João Fonseca, 19 anos, 1,88 m e um título ATP 250 de Buenos Aires, conquistado esse ano. Ranking atual 42, você vê que o João é um dos piores rankings aí, né, do torneio, mas ele é um cara que vai trazer aí com certeza muita mídia, né? O João é midiático, né? Essa que é a verdade. Além do João, temos o Opelka, o nosso querido server bot aí, Hailey Opelka, 28 anos, 2,11 m. Se você não viu o Opelka jogar ainda, é uma boa oportunidade para você ver. Um cara gigantesco de 2,11 m que ainda consegue se movimentar, consegue ainda desenvolver algum jogo ali, mas óbvio que o forte dele é o saque, né? São 4 títulos ATP, número 62 do ranking. Como alternate, outro americano, Jenson Brooksby, 24 anos, 1 título ATP, número 86 do ranking. E o vice-capitão, Patrick Rafter, australiano aí, de 11 títulos ATP e ex-número 1 do mundo. E quem que é o capitão do time? Aí é uma lenda do tênis, André Agassi, 60 títulos ATP, tá bom pra você? Se pegar todos os títulos do Agassi e colocar ali num potinho, os outros vão ter que somar muito para chegar no que o Agassi chegou, uma lenda do esporte, e eu acho que isso é o grande ponto positivo para o João Fonseca, é ter esse contato com o Agassi como seu treinador. Inclusive o Agassi já elogiou o João diversas vezes em entrevistas, então acho que é uma oportunidade de ouro pro João aprender com o André Agassi. Então, para vocês verem, quando a gente compara o time mundo com o time Europa é muito superior, né? Você tem ali o Alcaraz, né? Só de ter o Alcaraz já é um negócio complicado de você correr atrás, né? Só que fora o Alcaraz, você tem outros caras também muito bem ranqueados, né? E quando você analisa em relação ao time mundo, você vê que o time Europa está mais preparado para ganhar. Você vê o Flávio Koboli, o Mensik, o Ruud, que é um cara também multicampeão, o Rune, que é um cara de talento, o Zverev. Então você pegar só o Alcaraz e o Zverev é complicado. Agora sim, cada jogador ele pode fazer no máximo 2 partidas de simples. Então, o João pode jogar, e tem que jogar no mínimo uma. Então o João vai jogar uma ou 2. Provavelmente eu acho que o João vai jogar uma, mas pode ser que ele jogue 2. E aí o adversário pode ser qualquer um desses. Então o João pode enfrentar desde Alcaraz até ou Zverev, Rune, Ruud, Mensik ou Koboli. Então
vai ter jogão, isso que é o mais legal. Transmissão da Disney Plus Premium e canais ESPN. A gente ainda não tem a confirmação dos canais ESPN, mas provavelmente passarão. Mas Disney Plus Premium, assim como passa a maioria dos torneios, você vai ter a possibilidade de assistir. Deixa a sua opinião aí, você acha que é uma boa? Você acha que é válido esse tipo de torneio pro João ou você acha que não? Você acha que tem que focar na ATP, em conquistar os pontos e tudo mais? Torneio rápido, tiro curto, sexta, sábado, domingo, faremos vídeo aqui, esperamos o seu comentário. E não esqueça, hein? Like e hype. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.